Ele pergunta até que ponto uma dessas reações que as marcas devem ter passa pelos caminhos da criatividade e da inovação. Total, Adriano. Eu acho que tem algumas coisas que são importantes. A primeira é o seguinte: a criatividade normalmente é impulsionada, eu diria que ela é quase movida a desafios. Quando as coisas estão boas, o barco vai sozinho, você não precisa achar formas melhores de fazer com que ele ande. Quando as coisas estão mais difíceis, as soluções mais criativas, mais inovadoras, se tornam mais importantes. E eu acho que nesse momento tem um segundo fator fundamental disso, que é quando a economia fica difícil, a gente vê várias das empresas se retraindo, porque os negócios ficam mais difíceis, as vendas diminuem, os resultados pioram e as empresas acabam se retraindo. O que isso gera são enormes oportunidades para as empresas que são mais bem posicionadas, que têm um produto melhor, um serviço melhor, que tem algum grande diferencial, e que muitas vezes passa por inovação e criatividade, porque o que isso faz é que a competição diminui. Quando a economia vai muito bem, todo mundo quer aproveitar aquela oportunidade. Eu brinco que fica parecendo o meio de campo da seleção brasileira, vai todo mundo na mesma bola. Quando a economia vai mal, ao contrário, o que acontece é que essa retração de várias empresas deixa o campo aberto para quem tiver condição de aproveitar. O que significa ter condição de aproveitar? A empresa precisa estar numa situação financeira saudável, sólida, e, ao mesmo tempo, precisa ter um diferencial importante. E diferencial, em grande medida, passa, sim, por inovação e criatividade. Interessante, Ricardo. Como a gente tinha combinado, a gente ia fazer mais ou menos meia hora de bate-papo. Gostaríamos de ficar mais, mas sabemos que todos temos um dia cada vez mais corrido e a gente marca um próximo aí, se tudo permitir, com boas notícias na economia, né? Tá combinado, Bruno. Deixa eu só fazer uma coisa. Eu quero contar uma breve história que reforça esse meu último ponto das oportunidades quando todos estão retraindo. E o contrário, como às vezes no momento de euforia é que as empresas, as pessoas tomam decisões erradas. A história é uma história antiga contada a respeito de um banqueiro norte-americano chamado JP Morgan, que inclusive, enfim, fusões depois, hoje, deu no que é o Chase Manhattan, que é o segundo maior banco americano. A história contada em 1929 é que um pouco antes da crise estourar, esse banqueiro vendeu todas as suas ações, ele tinha uma posição muito grande de ações, vendeu tudo, a crise veio em seguida, ele recomprou e comprou 5 vezes mais ações, porque as ações tinham despencado. E aí perguntaram para ele como é que ele sabia que a crise viria. E a resposta dele foi que ele não sabia que a crise viria. O que ele desconfiou é que tinha alguma coisa errada, porque ele foi engraxar o sapato, e o engraxate dele deu várias dicas de ações que ele já tinha comprado. Nesse momento, o banqueiro pensou o seguinte: se até o meu engraxate já comprou ações, não sobrou mais ninguém para comprar ações. E, portanto, está na hora de vender ações. Vale a mesma coisa ao revés, quando a economia vai muito mal e a confiança, tanto de empresários quanto consumidores, está no nível mais baixo da história. Todo mundo se retraiu. E é exatamente isso que cria as oportunidades para quem não precisa se retrair, porque tem um produto melhor, um serviço melhor, um produto mais barato, enfim, tem alguma diferença que os consumidores estão buscando. E aí é o meu recado para as empresas que têm isso. Busquem a oportunidade que há exatamente no momento difícil da economia.